Oi, meu nome é Matheus, eu sou de Recife, mas hoje eu estou morando em São Paulo, trabalhando em São Paulo. Que pena. Mentira. Concordo. Recife tem praias melhores. Não, eu não vou discutir isso, porque aí é sacanagem comigo também, né? Pô. Tu Tu é de São Paulo. sou de São Paulo. Não, mas prefiro Tem Recife praias também. bonitas também. Agora quer agradar. Fala pra gente sobre o que você vai falar hoje. Hoje eu vou falar sobre uma experiência de desenvolvimento de software embarcado usando C. Claro que não, pô. Palestra de Go, né? Aonde que a gente está? A gente está na GoPercom. Brasil 2000. E você vai falar de C para nós? Não, mudei já. A mágica do botão. Então tá, a mágica da mudança. Vocês estão curiosos, curiosas? Alguém já teve desafio com embarcado aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem gente. Quem não teve, vai ter. Pelo menos eu vai estou jogando. Mas agora lá. vocês vão estar preparados. É com você, Matheus. Então, galera, eu vou falar aqui logo da agenda, né? Então, eu vou falar, a princípio, o que é um sistema embarcado, já que não tem quase ninguém que sabe ou trabalhou com embarcados antes. Depois, o contexto, que é onde a gente foi implantar essa aplicação em Go. Como chegamos a usar o Go, né? Então, como a gente descobriu o Go assim, para poder usar na nossa aplicação. E a experiência em si. Por fim, um debate para vocês fazerem perguntas se quiserem. Então, o que são sistemas embarcados, né? Sistemas embarcados são... Eu procurei uma definição mais geral, não encontrei, mas é mais ou menos isso aqui. É o cérebro invisível por trás de dispositivos inteligentes, integrando hardware e software para funções específicas. Então, ou seja, funciona para qualquer coisa? Mais ou menos. A gente tem alguns exemplos de sistemas embarcados que são bem normais na nossa vida. Por exemplo, tem a Alexa lá, sei lá, seu Echo Dot é um sistema embarcado, apesar de você saber ou não, O seu fone de ouvido, Echo, iPod, seu veículo também, quem tiver carro, tem vários computadores que se comunicam ali para deixar você mais seguro. E tudo isso é sistema embarcado. Avião, máquina de lavar, isso aqui parece uma câmera, mas é uma máquina de lavar. Um roteador, elevador, qualquer coisa, quase tudo tem um sistema embarcado ali. Até o próprio computador tem um sistema embarcado ali, por exemplo. Você está digitando no teclado, o que você digita não vai direto para o seu processador, ele vai num chipzinho embarcado antes, que vai processar o que você está digitando, e daí sim tem um driver implementado no seu processador para falar com aquele controlador do teclado e aí chegar a informação lá. Então, no meio ali tem um sistema embarcado também. Sistemas embarcados são divididos em algumas categorias, né? Então, tem várias coisas diferentes, então a gente tentou agrupar em algumas categorias que são sistemas embarcados em rede. Então, é basicamente um sistema que você tem vários nozinhos ali e eles se comunicam. Por exemplo, do carro, você tem vários computadores que se comunicam através de uma rede, geralmente a rede CAN, que é para mandar mensagens de, por exemplo, você pisou no freio, vai chegar lá no seu computador que controla o seu freio ABS, para daí você frear o freio de uma forma mais segura. Você pisou no freio, mas também tem que acender a lâmpada lá atrás para mostrar que você apertou no freio. Então, tem esse tipo de sistema em rede, para essa forma mais limitada, e tem a parte de conexão de rede com internet também, com Wi-Fi, com Bluetooth, com o que seja, né? Por exemplo, a Amazon, você pergunta alguma coisa, ela vai lá no servidor perguntar, beleza, o que é que esse cara falou, aí volta, enfim. Tem sistemas embarcados móveis. Isso aí tem vários tipos também. Vocês andam com eles aí, seu relógio, seu celular, tem um sistema embarcado também, apesar do celular ter controvérsias e pedaços ali. Sistema embarcado em tempo real. Então, alguns desses sistemas eles também entram dentro de outras categorias. Como eu falei, o exemplo do freio ABS. É um sistema de tempo real porque você quer apertar e quer que freie na hora que você apertou. Então, eu não posso apertar e esperar 5 segundos para o carro frear. Então, ele está conectado em rede, mas ele também é um sistema de tempo real. Inclusive, a rede que conecta esses caras é uma rede de tempo real. E tem sistemas de standalone, que
são sistemas, por exemplo, você vai querer, chegou sua comida lá, o iFood entrega sempre quentinho. Você, digamos que chegou frio, você quer botar no micro-ondas, você aperta o timer, aperta Start, ele vai contar o timer, ligar o disquinho que gira a comida e jogar energia lá, né? Então, isso é um sistema standalone, porque ele não depende de um sistema externo para gerenciar ele ou mandar input para ele, só você apertar o tempo e acabou. Tem outras formas também de classificar esses sistemas embarcados. Você tem as aplicações e os níveis de refinamento que é necessário para cada aplicação. Então, temos esse aí, o Small Scale, que são processadores que fazem, microcontroladores ou processadores que fazem trabalhos bem simples. Por exemplo, aqui o meu exemplo do teclado que está falando lá com o seu processador. Ele não precisa ter uma memória absurda para saber, e um processamento absurdo para saber quantas teclas você teclou em 1 segundo, porque você não é uma máquina que vai digitar muito rápido. Então, você pode usar ali controladores de 8 a 16 bits. Também você tem sistema de média escala, né? Por exemplo, a Amazon, a sua Alexa é um sistema de média escala, porque ele já faz conexões com internet, então já tem um stack de internet ali. Não vai caber no controlador de 8 bits, porque não cabe. E você tem os sistemas mais sofisticados, que já são os sistemas mais para usos bem mais específicos. Por exemplo, a galera que minera Bitcoin aí, criaram os ASICs lá. Aquele é um sistema embarcado com um propósito específico de minerar Bitcoin. Então, ele é feito para isso. Então, o contexto que a gente vai usar a nossa solução, né? Eu não vou ter como não dar esse ad aqui, porque é uma empresa de hardware, que desenvolve hardware, então vou ter que mostrar o hardware para vocês. Então, vou falar primeiro um pouco do que é a empresa. A empresa chama Gabriel, isso é uma coisa dos donos da empresa que mandaram esse nome, que tem a ver com o anjo da guarda Gabriel. Era uma empresa de segurança, a gente instala câmeras na rua, então a gente tem câmeras no Rio e em São Paulo atualmente. E a ideia da empresa é criar uma rede de câmeras. Então, isso aqui é a cidade do Rio de Janeiro, aqui embaixo tem a parte de Ipanema, Copacabana, então tem muita câmera. É impossível você passar por lá e a gente não ver você. Hoje a gente tem 2.200 clientes, no caso 2.200 lugares, entre Rio e São Paulo, e 6.000 câmeras apontadas para a rua. Então, para que serve isso? Para você, por exemplo, você foi assaltado e quer saber para onde o ladrão foi ou de onde ele veio. Então, a gente consegue lhe dar essa sequência de passos onde ele passou e assim ajudar na investigação da polícia a encontrar o seu celular roubado, seu carro roubado, sua casa invadida, caso de assassinato, enfim. Também você consegue encontrar uma feature que nós estamos fazendo agora, que passam carros na rua o tempo inteiro, todo mundo sabe disso, e a gente consegue captar algumas câmeras e acessar o banco de dados da polícia e verificar se aquele carro é roubado ou não, a partir da placa. Quando a gente aciona a polícia, passou o carro aqui, e assim vai. Então, a empresa começou com essa arquitetura aqui. Esse camaleão é porque a câmera aqui, dizem que ela parece um camaleão se você olhar de frente. Aí, nos nossos diagramas de altíssimo nível, aparece um camaleão, mas é uma câmera, entendeu? Então, a gente tinha um fluxo de... A câmera jogava as imagens para um sistema, essa é a primeira ideia, né? E aí o sistema mandava um servidor e o usuário podia ver a imagem na câmera pelo aplicativo e assim vai. Então, começaram os debates de que hardware escolher para fazer isso. Isso aí já faz 4 anos. Aí, primeiro hardware da empresa. É uma startup, tá? Então, era um monte de peça solta que você podia comprar na prateleira. Então, tinha um Raspberry Pi aqui no meio. Não sei se aqui tem um apontador. Acho que tem. Enfim. Aqui no meio, bem no meio, tem uma Raspberry Pi conectada a um switch PoE que dá internet às câmeras. Então, o PoE é Power over Ethernet. Então, você liga a câmera somente com o cabo internet. Um HD aqui embaixo, dentro de um case que é conectado ao Raspberry, uma fonte para alimentar a Raspberry, uma fonte para alimentar o switch, uma fonte para alimentar um monte de coisa. E tinha um problema a mais. Tudo isso só funcionava se a gente usasse internet cabeada. Aí você vai instalar esse sistema em Copacabana, com um prédio velho,
para passar um fio cabear, uma infraestrutura de cabo de internet para chegar no dispositivo era muito ruim e era um empecilho de venda para os vendedores, né? Então, a gente, por que não colocar um 4G aqui nesse negócio para transmitir imagem, a gente vê como otimiza. E daí surgiu a segunda versão, que a gente virou gente e começou a fazer placa de circuito impresso com um sistema novo. Então, era tipo, a mesma coisa do sistema anterior, só que numa placa só, as mesmas funcionalidades e com um plus de você ter um modem 4G para enviar vídeo, telemetria, enfim. Então, ficou bem melhor. Isso diminuiu o custo em cerca de 30% na época que isso foi lançado. Melhorava o custo de... era mais barato para instalar, porque o cara que instalava gastava bem menos tempo. Tinha pouco lugar para dar defeito, então... Se dava defeito, o cara trocava tudo, era rápido para trocar, botava um hardware novo, levava para o laboratório e via o que deu errado nessa placa. Não ficar, você trocar uma placa ou trocar vários negócios desse aqui é bem melhor. Então, só que essa placa aqui ainda era muito cara. Uma placa dessa custava cerca de R$2.000 fabricando na China, então era caro ainda. E em tempos de pandemia, que o chip, esse Raspberry aqui é um chip industrial é um CM4 que é uma parte industrial da Raspberry. Então é só um socket que você conecta lá. É tipo um processador Intel que você coloca no socket. Só esse cara era cerca de R$800 no tempo da pandemia. Então começamos a pensar em como deixar isso mais barato. Então o grande problema era o preço aqui desse hardware embaixo. Então a gente decidiu mudar toda a arquitetura para uma arquitetura diferente, que você faz P2P entre o seu celular e a câmera, porque não vai ter custo de AWS no processo, só um servidor de sinalização ali para apertar as mãos entre o seu celular e a câmera, e dá a internet através desse novo hardware que seria mais barato, que a gente chamou de Nervosinho. Por que Nervosinho? Esqueci de falar, mas o nome desse cara aqui antes era Sistema Nervoso, porque o camaleão era só a cabeça, você precisava do resto, que era o sistema nervoso que mandava no camaleão. Então, surgiu esse novo hardware. É um hardware bem novo, tem cerca de 7 meses que saiu a primeira versão física para a gente começar a desenvolver o software. Só que aí tivemos muitos problemas, né? Só para um comparativo das arquiteturas que tinham na versão antiga e nessa atual. Então, a anterior era um CM4 com ARM 64 bits, com 4 núcleos e 1.5 GHz. Muito bom. Perfeito. Aí a gente trocou para esse aqui, o HLK 7628, chip chinês de roteador, que tem um núcleo e 580 MHz. Piora. Memória. 8 GB. Caiu para 128 MB. De memória RAM, para você rodar todos os seus programas. E piora mais ainda. Tinha 16 GB de memória flash. O flash é o equivalente ao seu SSD no computador hoje, ou para os mais antigos HD. Caiu para 32 MB. Como é que não faz sentido, né? Como é que sua flash é menor que sua memória, gente? Não entra, né? Para quem é mais novo... Como é que teu HD é menor que tua memória RAM? Então, é porque tem toda uma maracutaia por baixo. Ele não roda no HD, o seu sistema não está lá. Ele está lá, mas está compactado, porque você meio que zipa o seu sistema operacional e todas essas aplicações, e quando você vai rodar, você joga para a memória inteiro. Então, o sistema operacional roda na memória inteiro. Enfim, não tem troca de páginas, entendeu? E, por último... O que importa para a parte de dinheiro da empresa, o preço do chip caiu de $85 para $6. No caso, só o chip mesmo. Em termos de custo de placa, caiu em 78%. E isso representava, no custo da instalação total, uma economia de 40%. Então, o preço que você pagava lá para o cara instalar, caiu em 40%. Então, sobra mais dinheiro e você retorna o seu investimento mais rápido, né? E como chegamos ao Go? Cara, a chegada ao Go foi uma coisa bem absurda, assim. Primeiro, a gente estava considerando
O sistema operacional que roda nesse cara é um OpenWRT, é um sistema Linux desenvolvido para roteadores. Então, ele é bem leve, esse cara tem 8 megabytes, a versão bem capadinha lá, né? E a gente começou a pensar em que linguagem usar. As padrões para software embarcado que coubessem nesse tamanho de memória era C e C++. Só que a gente tinha que fazer o código rápido, tinha que cuidar de memória, tinha que não vazar memória, porque se vazasse memória, tinha pouca memória e não ia travar bem rápido. Então a gente começou a optar, talvez, porque a gente não usa Rust. Rust é legal, proteção de memória é muito boa, rápida, porém tem problemas de curva de aprendizado. Então, isso era um problema para você entregar o software rápido. Então, começamos porque a gente não usa a stack anterior, que era tudo feito em Python, rodando em container, que a gente gerenciava o container na borda, com um orquestrador que a gente mesmo fez, que consultava o back-end. Pode ser. Aí, quem era responsável por fazer esses testes nesse hardware? Joe. Aí, beleza, vou botar um interpretador de Python aqui nesse hardware, vamos ver o que vai dar. Cara, o código era bem simples, ele incluía uma biblioteca que faz conexão com o servidor MQTT, é tipo um lugar para você jogar mensagens. Você se inscreve no tópico e esse broker remoto recebe, e você se inscreve no tópico, se você recebeu alguma mensagem de alguém nesse tópico, ele manda para você a mensagem. Basicamente faz isso. Cara, só a parte do import das bibliotecas demorou 20 segundos. Então, não ia rodar em Python interpretado. Mas então, dá para compilar Python, fica bem mais rápido. Mas aí tem outro problema, que é você tem que ficar gerenciando as bibliotecas dos seus desenvolvedores, porque você vai ter que fazer compilação cruzada. Porque você está aqui num AMD64 e vai ter que compilar para esse cara que roda um MIPS de 32 bits Lilo Endian. Então, deve ter alguma coisa melhor no mundo, não é possível. Então, a gente fez, mas bora ver o que esse cara, o OpenWRT, roda as suas aplicações aqui, está rodando, está funcionando o Linux aqui tranquilo. Em que eles fazem as partes equivalentes, assim, o que eles fazem, que linguagem eles usam para complementar as aplicações Linux dele, né? Então, é pior ainda, é Lua. Cara, a Lua é muito legal. Só que também não é muito rápido de codar, não. E também tem problemas de fazer thread nesse processador aqui. Por quê? Porque você tinha que escrever assim, como Deus criou o computador. Assim. Você tinha que fazer as threads e tinha que fazer um orquestrador para as threads. Porque ele não tinha capacidade de gerenciar as threads embaixo. Então, se eu tivesse 2 threads, eu ia ter que escolher que thread eu ia rodar com base na thread de cima. Era muito ruim. Não ia dar certo. Aí, enquanto isso, a gente estava falando com os nossos fornecedores de alguns softwares terceiros, né? Então, tem um software que a gente usa que é para fazer acesso remoto ao dispositivo. Ele meio que faz um proxy reverso e você deixa um agente rodando no seu dispositivo remoto lá e você consegue acessar ele via uma URL DNS normal. Então, a gente mandou um e-mail, né, pedindo uma versão desse software deles para a arquitetura estranha da gente, né, o MIPS 32 Lilo Endian. Bom, aí eles mandaram a primeira versão para a gente. Não funcionou. Aí a gente fez, nem os caras vão conseguir fazer isso aqui, a gente está muito lascado. Vamos ver como é que vai ser isso aí, que sem isso aqui não vai dar muito certo, não. Aí a gente mandou, né, a toolchain. Quem não sabe o que é toolchain, basicamente você ter as bibliotecas básicas na versão do outro sistema para você compilar para o sistema que você quer fazer o código final. Ou seja, eu quero buildar o arquivo que está rodando no meu processadorzinho, a partir do meu computador eu tenho que usar a toolchain do outro processador para gerar o código para lá. A gente mandou aqui nesse link do Google Drive. Aí veio uma das melhores respostas de e-mail. Né? Eu não sou o Renan trabalhava lá comigo. Então, ele falou que o SocketXP era escrito em Go, e Go pode fazer compilação cruzada para quase qualquer hardware, incluindo o hardware que a gente usa. E programas de Go não têm dependências externas e são binários autossuficientes. Então, isso resolvia já, a gente começou, né, então, a considerar o Go ali como uma linguagem possível.
Aí, beleza. Pô, massa. E agora? Vamos fazer uns testes em Go. Aí começa a parte da experiência de usar a Golang, né? Primeiramente, descobertas. Ele já tinha falado que era suportado por vários sistemas operacionais e vários tipos de arquitetura. Aí a gente foi ver, pô, realmente isso aqui vai levar a nossa infraestrutura, tipo, você vai conseguir portar o seu código para outras plataformas de forma bem mais fácil, porque provavelmente no tipo de sistema que a gente desenvolve, a gente só vai usar esses dois tipos que estão aqui em rosa, vermelho, não sei o que conhece. Linux ou Android. É a única, praticamente, o que é usado em embarcados hoje no que tem um sistema operacional tipo Linux em cima. Tem outros tipos. Você pode fazer código bare metal, que é fazer o código direto para aquela máquina ali específica, sem um sistema operacional. Então, pô, funciona sem um compilador C, ou seja, não vamos ter que ficar, pô, o cara quer usar, está usando a biblioteca na versão errada, na minha máquina funciona, quando vai botar na outra máquina, para de funcionar. Não ia ter esse problema. E funciona também com arquiteturas bem estranhas, né? Então, a gente tem ARM, que era o que a gente usava na Raspberry Pi na primeira versão do software, aí o ARM64, que foi na segunda versão, no caso do hardware lá, né? Aí tem o MIPS agora que a gente usa, e tem algumas que estão em ascensão no mercado que provavelmente talvez possam ser usadas. Então, meio que a gente já foi pensando ali na frente de, pô, se eu usar essa linguagem aqui, ela vai me quebrar no futuro ou não? Então, tem o RISC-V 64 e o RISC-V normal, né, que é uma arquitetura que está crescendo muito para embarcados hoje. Estão fazendo muito chip com isso, tem muita aplicação já de visão computacional sendo desenvolvida com esse protocolo ali, sustentando as bases, porque é um pouco mais performático para isso. Só que aí, né, tinha essa parte aqui do e-mail, né, que a gente testou a agente do Socket XP, mas ele não funcionou adequadamente. Mas por que ele não funcionou adequadamente? O chip da gente tem $6, pô. Não ia ser fácil. Aí a gente descobriu que o chip da gente não tem FPU. FPU, para quem não sabe, é a unidade de processamento de ponto flutuante. Ou seja, não dá para você multiplicar float no processador da gente de forma usando o hardware específico. E o Go usava isso como base para fazer conta com float. Aí a gente teve que usar essa flag aqui, escondida nas profundezas da internet. E com isso a gente conseguiu compilar o nosso primeiro código em Go. Cara, isso demorou uns 3 dias para eu descobrir esse negócio aí. Mas beleza. Eu estava convencido de usar Go, mas tinha que convencer o resto da equipe inteira, né? Porque a gente vai mudar para essa linguagem aqui e não para as outras. Aí a primeira argumentação essas são as outras. E depois mostrar os poderes do Golang, né? Então, em que ele ia facilitar a nossa vida e ia fazer a gente entregar o hardware e o produto no tempo suficiente. Então, botei aqui as principais coisas, né? Rotinas, Go Routines. Então, cara, mexer com thread em linguagem de baixo nível é muito chato e quando dá problema para debugar é ruim. Então, se você tem Go e C e C++ ali, thread não é legal, não. É rápido, mas você tem os channels para tocar as mensagens entre duas threads. Que em Go e C você tem que ficar fazendo lá com o mutex, sinal, enfim. Facilidade no build. Cara, quem já buildou coisa em C e ficar usando linkagem de biblioteca é muito chato. Você tem que ficar mudando o makefile, mudando o CMake. Para testar um negócio novo é um parto. Não é legal também. Mas também o Go parece com C. E a gente tem uma equipe de sistemas embarcados. Então, parece com C, já é mais fácil de convencer a galera aqui a usar isso. Só que um C bem melhor, né? Enfim. E tem outra coisa que também foi importante para a gente, que foi o Go ter algumas bibliotecas que fazem acesso a dispositivos externos de forma mais fácil. Então, por exemplo, a gente na placa tem um microcontrolador externo, esse que está rodando aplicações principais, que serve simplesmente para um watchdog, que é, se você trava o seu chip aqui, o outro chip lá vai e restarta ele para ele voltar a funcionar.
Então, para falar com esse chip, a gente usava o ART, que é comunicação serial. E Go tem biblioteca para isso. Go tem biblioteca para I2C, que é outro tipo de comunicação de baixo nível, para SPI também. E outro ponto importante é, a gente fala com APIs de câmeras chinesas, que são HTTP. Então, se você quer usar HTTP com C, irmão, você tem que usar libcurl, pô. É muito chato. Você quer HTTPS, você tem que importar o OpenSSL. Isso vai um tempinho aí de desenvolvimento grande, pô, até fazer funcionar bem, né? Em Go você faz isso rapidinho, cara. E melhor parte, rápido, porque é compilado e você não tem que tratar com tantos empecilhos no meio do caminho para desenvolver uma coisa rápida. Então, o que é que a gente tem rodando hoje na nossa aplicação, né? Tem uma conexão com o MQTT para telemetria, então você tem que ficar buscando as informações da câmera. A câmera, às vezes, ela se desconfigura sozinha, porque não sei. Aí você tem que ficar ali verificando se ela está configurada, que está aqui no interação com câmeras ali também, né? Então, pô, aí você pede um software chinês novo, aí eles lhe mandam um software chinês novo. Aí você vai testar, não tem compatibilidade com o anterior. Aí você pede para eles refazerem a parte que eles perderam a compatibilidade, ou botarem de novo. Aí eles botam errado. Por exemplo, um caso aconteceu esse mês. A gente tinha parte de, você pega uma câmera na rua, a câmera detecta um evento e envia um request HTTP, enviava HTTP para a nossa infraestrutura, para daí a gente comparar com a base de dados da polícia. Aí, o chinês, a gente pediu para eles imputaram para HTTPS, né, porque ia ficar mais seguro ali. Aí eles, beleza, a gente faz. Aí eles, sabe o que eles fizeram? Eles fizeram 2 requests. Um mandava a foto da placa e o outro metadado. Aí você chegava no back-end, aí você tinha que linkar os dois, de alguma forma, porque eles dividiram em 2. Mas por que vocês dividiram em 2? Porque sim. Aí a gente pediu, pô, junta de novo aí os dados. Aí eles juntaram os dados. Só que aí eles mandaram 2 requests. Um com os dados e outro vazio. É difícil, cara. É um sistema de gerenciamento de versão bom demais também. Aí tem essa interação com as câmeras, não é nada, é a parte mais difícil da parada. Aí tem a comunicação com o microcontrolador externo, que tem lá a nossa interface UART comunicando com o microcontrolador, que aí ele vai pegar outros dados que estão na placa. Por exemplo, versão de placa, qual o lote da placa, isso é tudo nesse microcontrolador externo, a gente só pede aquelas informações para controle de monitoramento, né? Também temos o monitoramento do dispositivo em si, que é tensões anormais, por exemplo, tem a câmera para de funcionar, trava, você não sabe por que foi, aí você vai ver que a câmera não tá consumindo o esperado. Tem esse tipo de monitoramento também. E tem a API de acesso dispositivo. Isso aí é basicamente uma API que esse dado de monitoramento ele é síncrono, então a cada 10 minutos ele envia ali um relatório de como está o sistema. Mas o nosso incrível CEO queria ver no momento exato que ele queria, apertando o botão, quero ver agora. Aí teve que fazer essa API só para isso. Porque ele não podia esperar 10 minutos no máximo. Aí, sem nenhuma crítica. Bom, além disso, a gente está desenvolvendo algumas features bem mais pesadas hoje, né? Que são retransmissão de vídeo desse protocolo aqui, RTSP para WebRTC. RTSP é o protocolo mais padrão de transmissão de vídeo nessas câmeras chinesas. Então, o problema é, RTSP não toca em browser. Aí, o que é que você faz? Tem que fazer esse transcoding aqui, de RTSP para outro protocolo que toca em browser. Aí você tem algumas escolhas possíveis. Tem WebRTC, tem esqueci o nome, enfim. alguma coisa LS. Tem algumas empresas que fazem esse mesmo tipo de serviço que simplesmente mandam um bocado de JPEG para o cliente, dane-se a banda. A gente não pode fazer esse tipo de coisa porque tem um chip lá e você paga pelos dados que você trafega. Então tem que fazer de uma forma mais econômica. Mas por que esse protocolo aqui? Porque tem que fazer esse transcode? Porque o WebRTC
ele é um protocolo P2P, né? Então, a gente não teria que ficar enviando dado para a Amazon ou para qualquer outra coisa, pagando data transfer para subir e depois para jogar fora para o cliente. Então, a gente simplesmente abraça as mãos do cliente com o sistema da gente e eles mandam os dados ali P2P sem quase nenhum custo, né? Então, tem alguns custos que, às vezes, se a câmera está numa infraestrutura que tem um bloqueio no NAT ali, a gente não consegue fazer P2P. Aí tem que usar um servidor de turn. Enfim. E o outro ponto é o tunelamento no dispositivo. O que exatamente é o tunelamento no dispositivo? É você conseguir acessar o seu dispositivo como se ele fosse como se ele tivesse um IP para ele sempre. Então, é o equivalente ao que o cara que mandou e-mail pedindo para a gente usar Go, pedindo não, né? Dizendo que usava Go, faz, né? A gente está querendo copiar. Isso aí já está em POC, funciona. O único limite a gente não consegue fazer retransmissão de mais de 4 câmeras, porque senão o hardware pega fogo. Não exatamente pega fogo, mas chega em 90% de CPU. Mas para um hardware que a gente tem é muito bom, é incrível. Quando o CTO viu essa coisa funcionando com 4 câmeras, ele parou metade do time de engenharia para tirar uma foto da retransmissão assim, funcionando. Como é que uma batata roda isso? Então, mas nem tudo foram flores de desenvolvimento de Go, né? Tem uma coisa que incomoda um pouco, que você ter os binários, por serem autocontidos ali em relação às bibliotecas externas, você tem um binário um pouco grande. E para quem tem 32 MB de RAM para guardar tudo, é um ponto meio ruim, né? Então, foi um ponto que foi levado em consideração para não escolher Go, e se a gente não fosse escolher Go. Nós escolhemos Go, graças a Deus. Tem algumas formas de diminuir o tamanho, né? Basicamente, você pode usar o flags do Go, o LD flags -W e -S. Uma delas você não usa a tabela de... Você meio que desabilita a forma mais legal de fazer debug em Go com GDB. E a outra exclui a tabela de index. Então, você fica sem index para fazer algumas também coisas de debug também. Então, a gente meio que compila código para produção assim e funciona. Até hoje funciona normal com essas flags aí. Mas isso aí diminuiu. O software da gente hoje tem 17 megas. Foi para 13 só fazendo isso. Então, ajudou muito. E, detalhe, isso está rodando com 4 câmeras, com o tunelamento do outro software que também é escrito em Go e tem seus 10 megas lá rodando. Então, provavelmente dá para botar mais câmera aqui. Bom, meu contato é esse, Mateus M. Deodato no Instagram. No LinkedIn é Mateus Deodato e no Twitter eu tenho, mas eu não uso, então nem adianta falar comigo lá, porque eu nem botei aí também. E agora chegou o momento do debate, perguntas, o que vocês quiserem perguntar. Chegou a hora, mas antes... palmas. Parabéns, Mateus. Obrigado. Arrasou, hein? Muito bom. Aprenderam mais sobre sistemas embarcados? Sim? Não ouvi nada. Espero que sim. Aprenderam ou não? Ó, mano. Dá bem, né? Muito da hora. Aí sim. E perguntas? Quem tem? Tem espaço para uma... Aqui, 2 perguntas. Tem um bocado. Ixi, Maria. Você leva? Boa. Ó, a galera curtiu, hein? Tá movimentado. Acho que a gente tem espaço para 2, tá? José Paulo, da 3Com São Paulo. Quando você estava estudando o Go ali para o embarcado, você usou o projeto TinyGo, GoTiny? Não. Sim, isso é um ponto importante. O TinyGo não funciona com essa arquitetura em si. Talvez funcione, mas o foco dele é para softwares mais bare metal, para hardware mais bare metal. Então, por exemplo, eu pensei ainda em mudar toda a stack, tirar o C até do microcontrolador lá e tentar botar TinyGo, mas o microcontrolador que a gente usa não suportava, que é um STM32 bem fraquinho lá. Mas o TinyGo aparentemente é um bom projeto.
alguém que vai falar sobre TinyGo aqui. Mas eu Grade. particularmente nunca usei. Isso. Boa, respondeu? Mais uma, ó. Microfoninho assim, ó. Em Matheus, uma dúvida sobre a compilação. Eu tenho tido dificuldade com a compilação no Go 1.21, referente a sistemas mais antigos, o Windows 7 anterior. O que compila no 1.21 não roda no Windows 7. O que você fez referente à compatibilidade com os sistemas mais antigos? Ou não teve essa situação? Você chegou a compilar com 1.21 ou superior, ou usou 1.20? A gente usa exatamente a 1.21 atualmente. E funciona. Tem coisas que eu notei que é o seguinte. Esses dias eu estava fazendo um teste com o Morelli, que está aqui em algum lugar, com um dev do meu squad, que teve um problema na versão da libc que o Go estava rodando. Não sei se tem alguma coisa a ver com você compilar para o Windows 7, mas pode ser que tenha. Provavelmente tem alguma coisinha ali por baixo que não está bem resolvida. Mas o processo de compilação, você só definiu o GoS e pronto. Isso, é GoS, GoArch, aí tem a flag aqui, essa GoMips, SoftFloat. Aí eu passo os dois parâmetros para reduzir o tamanho do arquivo. E a máquina que você compila, ela é o quê? A gente compila a versão que vai para produção, ele é buildado naquele container, num Docker do Go versão 1.21. Que é Linux mesmo, né? Tá ok. VCI. Eu quero uma pergunta de uma guria. Alguma mulher quer fazer uma pergunta? Levanta a mão. Não? Então a gente tem espaço para mais uma perguntinha, não tem, Longa? Aqui, ó, pelo amor de Deus. Bora. Pessoal da mesa, essa iluminaçãozinha lateral pode diminuir bem, tá? Obrigado. Valeu, galera. Boa tarde, meu nome é Ian, de Curitiba. Cara, eu tenho uma pergunta, uma delas se respondeu no meio da apresentação, e daí a próxima vocês têm uma rede de câmeras, né? Entendi, várias câmeras. A minha pergunta, na verdade, são duas. Se as câmeras elas têm capacidade de comunicação entre elas, tipo, entre uma outra, como se fosse uma mesh, um peer-to-peer assim, e se vocês têm a capacidade de, ao acessar o microcontrolador, o sistema da câmera, vocês conseguem atualizar ele também, tipo, remotamente. Tá. Se elas são conectadas entre si, uma câmera não fala com a outra. A gente consegue extrair dados delas e agrupar no nosso sistema. Então, elas não se enxergam, pelo menos acreditamos que não. O chinês ele sempre pode fazer alguma coisa disso. Mas até hoje não. Em relação ao update de firmware, sim, elas têm update de firmware, é o famoso OTA, não sei se é tão famoso para vocês. OTA é você fazer um dispositivo se auto-atualizar. Então, isso existe, a gente atualiza câmeras. Ela própria puxa o firmware que ela vai usar e faz o processo lá. Tá? O problema da câmera é que ela não consegue fazer rollback. Isso é incrível também. Se você subir um software com problema, tem que passar para o próximo, senão não dá para voltar. Não tem rollback. Que pesadelo, hein? Fez merda. Desculpa. Corta da gravação, pessoal. Mas o HLK, o que a gente faz, também tem OTA. E se você fizer um deploy errado, você pode derrubar todos os dispositivos. É tranquilo fazer. Tem que mandar alguém ir lá passar um código de novo manualmente. E não é legal, dá um prejuízo. Até hoje não fizemos isso, graças a Deus. Ó, então uma salva de palmas para quem sobe né? Aí sim, nem sua. Obrigada. Uma coisa também, em performance, eu fiz um teste em relação com o T2 Micro da Amazon, de quem era mais lento. O dispositivo da gente é 5% a velocidade da T2 Micro lá. 5%. Tá. Muito bom, muito obrigada, viu? Valeu. Valeu.